Olha, 6 horas e 53 minutos, confirmando 6h53, né? Nós estamos de volta aqui com o nosso programa, nesta manhã de quinta-feira. E vamos agora conversar com o Valdir Paiva. Valdir, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Hoje o nosso tema é como se inserir no mercado de trabalho. É, sem dúvida nenhuma, o desejo de qualquer pessoa? Com certeza, Marcos. Hoje nós temos aí altas taxas de desemprego, né? E a geração de emprego e renda é algo que toda a população busca, né? Para a sua manutenção. Então, se inserir no mercado de trabalho é algo importantíssimo, porém, nós vamos conversar hoje aqui no Momento Empreendedor, algumas dicas e falar um pouquinho desse contexto, como é que está isso, o que é que precisa realmente aquele candidato a uma vaga de emprego, aquele autônomo, aquela pessoa que pretende gerar uma renda através do seu trabalho, quais os cuidados, né, e o que precisa realmente estar fazendo diante de um cenário que a concorrência é grande, né, eu diria. Então vamos lá, quais são as principais dicas para quem deseja se inserir nesse mercado de trabalho? Primeiro, Marcos, é importante colocar para o ouvinte que o cenário hoje, o mercado de trabalho, ele tem uma exigência natural, né? Então, isso quer dizer o quê? Aquela pessoa que quer trabalhar, seja como autônomo ou com um emprego, ou prestando serviço, sendo contratado por uma empresa, ela tem que ter algo a oferecer, né? E a palavra aí chave chama-se qualificação. A pessoa precisa estar preparado para atender às exigências desse mercado. A exigência do cliente, né, do consumidor, a exigência da própria empresa. E aí é importante estar preparado do ponto de vista da qualificação, da capacitação. Hoje a gente observa muito nas nossas consultorias, nos acompanhamentos que a gente faz nas empresas e até mesmo com os treinamentos que a gente presta para a população, as pessoas que justamente querem entrar no mercado de trabalho, que apesar do índice de desemprego ser muito alto no nosso país, no nosso estado e até na nossa cidade e região, existe ainda oportunidades para aquelas pessoas que estão capacitadas e preparadas. Então, quando uma empresa, por exemplo, oferece uma vaga de emprego, ela precisa que aquela vaga seja preenchida com uma pessoa que tenha uma qualificação adequada para aquilo. E hoje, se qualificar é muito mais fácil do que há 5, 10 anos atrás ou 20 anos atrás. Você pode estar fazendo aí treinamentos, assistindo palestras, a própria internet, né? Tem muito conteúdo gratuito que você pode estar buscando. E principalmente, Marcos, procurar ser um especialista naquela área que você pretende prestar o seu serviço, seja de forma autônoma ou ingressando no mercado como um colaborador, um funcionário de uma empresa. Então, acontece muito que seria aí até uma certa contradição, né? Existe um alto número de pessoas desempregadas querendo entrar no mercado de trabalho, porém, o nível de mão de obra desqualificada, né? Aquela mão de obra que não está qualificada, que não passa por uma qualificação, por uma capacitação, também é muito grande. Então ocorre de surgir uma vaga de emprego ou uma oportunidade e a pessoa não conseguir aquela vaga, aquele emprego, porque não tem uma qualificação adequada. Então a primeira dica aí é investir na formação, no conhecimento. Exatamente, investir na qualificação, seja de que forma for. E como eu ressaltei aqui agora, existem várias formas, né? Você tem aí cursos gratuitos, online principalmente, você tem uma internet que é muito rica nisso, se você pesquisar dentro de uma área específica, e o estudo, né? Que é sempre, você está buscando, estudando, né? Se preparando principalmente dentro de determinado setor que você tem uma afinidade.
Então, isso aí é muito importante. Cabe também às empresas, existe uma palavra que eu vou citar aqui, chamada empregabilidade. Essa palavra, traduzindo, é a capacidade que toda pessoa, todo profissional precisa ter para se manter empregado, né? Seja no próprio trabalho que ele já exerce, né? Na própria atividade que ele já tem, no emprego como autônomo, ou conseguir uma colocação. Então, o que é essa empregabilidade? Justamente a capacidade do que você tem de melhor para oferecer para o mercado. E aí só vai estar preparado realmente se você se aperfeiçoar. Hoje a gente tem, Marcos, em função dessa, principalmente com a pandemia recente, as vagas ficaram mais escassas de emprego, né? Então as empresas demitiram muito mais, né, do que contrataram, mas aí a gente já vê hoje o mercado está aquecendo novamente nas contratações, né? Mas aí o que é que ocorre? Muita gente foi trabalhar de forma autônoma, né? A pessoa começou a cortar cabelo, começou a fazer um pequeno serviço. Mas a gente percebe muito também essa falta de qualificação nessas prestações de serviços que surgiram. Acho que o ouvinte que está nos ouvindo aí deve ter passado por alguma situação desse tipo. Você contrata ou precisa contratar alguém para fazer um serviço na sua casa, né? Serviço diverso, e tem uma dificuldade, mas quando você contrata, muitas vezes aquele serviço não sai bem feito, né, digamos assim. Então, acontece muito isso. A empregabilidade, ela passa por isso. Eu preciso prestar o meu serviço, eu preciso atender bem o meu cliente, seja eu trabalhando numa empresa ou prestando um serviço autônomo, mas atender bem. E aí volta para a questão principal aqui da nossa conversa, que é a qualificação. É o foco, né? A palavra hoje muito usada é ter foco. Você tem que focar naquilo que você faz da melhor maneira possível. Saber o que você quer fazer. Exatamente. Não adianta correr, procurar o primeiro emprego porque está precisando, mas é importante você querer saber onde é que você quer estar, o que você sabe fazer, seria mais ou menos isso? Exatamente. E aí, Marcos, puxa o segundo ponto, a segunda dica. Capacidade de se adaptar às situações. Porque muitas vezes você quer uma vaga ou você tem uma habilidade maior em determinada área. Ah, eu gosto de vender, né? Eu gosto de trabalhar com a parte de serviço de eletrônica. Ah, eu me identifico mais com redes sociais. Mas, às vezes, a necessidade ela é maior, né? Então você consegue ali um emprego ou uma vaga que não é exatamente dentro daquela sua área que você se identifica mais. E aí a capacidade de se adaptar é justamente isso. Eu preciso, né? É preciso que a pessoa se adapte àquela situação e comece, né, a se capacitar e estudar aquilo que ela está se propondo, aquela oportunidade que surgiu. E aí você começa a melhorar a sua prestação de serviço, o seu atendimento e o seu desempenho. E para se manter? Falamos para se inserir. Para se manter, é mais difícil que se inserir? Eu diria que o grau de dificuldade é muito parecido, né? Porque hoje, por exemplo, para você ser contratado, antigamente você tinha muita indicação. Continua valendo, né? Você é amigo, né, daquela pessoa que tem ali um determinado comércio ou empresa, ou tem um grau de parentesco, enfim. Então, ainda acontece de você ser contratado por uma indicação. Mas hoje, essas empresas, o mercado de trabalho, pela exigência ser maior, eles estão selecionando mais isso aí. Então, você consegue entrar na empresa, né? Ou você consegue prestar o serviço como autônomo a primeira vez, digamos. Mas se aquele serviço, aquela prestação de serviço, não acompanhar ali um bom desempenho no cotidiano, né? Por exemplo, quem atende um cliente, eu costumo sempre dizer isso, atendimento você não pode atender bem hoje e não atender bem amanhã, né? Ou seja, eu não posso prestar um serviço hoje qualificado, bem, e amanhã esse serviço cair, né? As pessoas às vezes até brincam, começou muito bem, né? Aquilo ali e tal. E aí há uma tendência até que meio que natural que cai, né? Um pouco aquela qualidade. Então, a manutenção também é um desafio, né? Para a pessoa continuar no mercado de trabalho. É difícil entrar e é difícil permanecer.
A gente presta serviço aí a diversas empresas, né, prestando consultoria, e o empresário, o discurso do empresário, né, e aí não poderia ser diferente, é esse. Olha, às vezes eu estou mantendo aqui uma pessoa porque eu estou pretendendo contratar outro, estou vendo só a oportunidade para tirar esse aqui e colocar outro. Então, respondendo sua pergunta, é difícil também, agora é um desafio. E aí passa por essas questões, né, de qualificação e de... Aí tem questões básicas, né, Marcos? Pontualidade, assiduidade, não faltar ao trabalho, ser pontual, mas principalmente ter um bom desempenho durante o período de trabalho. Valdir, que muitas empresas preferem, por exemplo, querem receber o profissional, o colaborador já totalmente preparado, né? A impressão que passa é que, por exemplo, aprender a trabalhar dentro de uma empresa hoje ficou muito difícil, né? Isso é um erro, por exemplo? O que é melhor, você pegar o camarada já preparado realmente ou para que ele possa aprender ali, para que ele possa ser lapidado na sua empresa? É a chamada experiência, né? Então, muitas pessoas ficam fora do mercado de trabalho, principalmente os jovens, né? Aquele primeiro emprego, aquele estudante que terminou ali ensino médio, por exemplo, está cursando um curso superior, mas quer ter uma renda, começar a trabalhar e se inserir no mercado. Então, a maior dificuldade, talvez a das maiores, seja justamente essa, a falta de experiência. Lapidar, eu chamo de lapidar, né? Pegar uma pessoa sem experiência, né? O mercado de trabalho, as empresas contratam, né? A pessoa sem experiência. Mas isso requer um tempo, né, Marcos, de formação da própria empresa. Então, se a empresa contrata uma pessoa que não tem experiência, aquela pessoa vai ter que ser formada, moldada, lapidada dentro da própria empresa. A grande vantagem disso, eu sou vou chamar de entusiasta, né? Eu sou entusiasta dessa modalidade, de você formar a pessoa, né? A pessoa não tem experiência, mas a grande vantagem é porque você vai moldar aquele colaborador, né? Aquele prestador de serviço, da forma que você quer, né, e que você pretende que o trabalho e o serviço seja feito. Agora, o nível de dificuldade é maior para os dois lados, né? Aquela pessoa está chegando, precisa de um tempo, né, para adquirir, para conhecer aquele trabalho, né, para desempenhar bem a sua função, e a empresa também vai ter que investir um tempo, né, de preparação, qualificando internamente essa pessoa. Mas eu diria que tem as suas vantagens, porque você muitas vezes... Isso aí é uma dica que eu quero dar, Marcos, para aquelas pessoas que já trabalham há algum tempo, que já têm experiência. É preciso corrigir alguns vícios, né? Porque os psicólogos chamam isso de zona de conforto, né? Aí eu chamo de acomodação, né? Então, você de tanto fazer aquilo ali todo dia, né? Você termina ficando viciado, você termina se acomodando. Então, a dica para quem é aí mais veterano no mercado de trabalho, que está lá trabalhando, já tem o seu emprego, é não se acomodar, porque você vai, passa um dia, passa outro e você liga o que eu chamo de piloto automático, né? Então, você já sabe fazer aquilo, então você acha que está tudo bem, está tudo legal. Mas o seu cliente, o seu colega de trabalho, o seu patrão, né? Vamos chamar assim, o termo mais popular, talvez não esteja satisfeito com aquele seu atendimento, com o seu desempenho. Então, tem os dois lados da moeda, com e sem experiência no mercado. A Astecom, ela oferece capacitações? Nós trabalhamos, Marcos, com a Astecom, contabilidade, consultoria e treinamentos. Então, nós temos um auditório lá na nossa sede, aqui em Caicó, na Olegário Vale, onde nós oferecemos cursos, palestras. Agora, nos 25 anos da Astecom, eu vou escolher um dos seus programas aqui, no Momento Empreendedor, para a gente passar novidades, né, que nós temos nesses 25 anos. Então, uma das novidades, nós vamos relançar aí a terça-feira do conhecimento da Astecom, que é um dia que a gente abre o nosso auditório com uma palestra gratuitamente para a população. Então, a gente vai estar voltando com essa terça do conhecimento. Mas nós trabalhamos com capacitação, seja ela aberta ao público ou seja direcionada para a empresa. Ok, obrigado pela sua participação. Até quinta-feira, se Deus quiser. Beleza, só quer adiantar o tema da próxima semana? Adiantar o tema, porque se esse aqui você considerou um tema importante, esse próximo eu vou anunciar para o pessoal. O próximo tema da próxima quinta será finanças pessoais. Opa!
como pagar as contas e sobrar dinheiro. Vamos trazer aqui dicas para ver como é que consegue chegar a isso. Estou precisando dessa consultoria. Vai servir para você também. Um abraço, Valdir. Obrigado pela sua participação. Viu? Um abraço, bom dia a todos. 7h08, confirmando 7h08. A gente volta já.